2024 foi o ano em que basicamente eu tive 100% focado na Run Media desde sair da universidade, e também foi o meu primeiro ano como empreendedor ou proprietário de uma agência. Então, se estás a pensar em começar um negócio ou se já tens um negócio, eu quero compartilhar contigo as 5 principais lições que eu aprendi nesse meu primeiro ano. De forma resumida, apesar dos altos e baixos, 2024 foi muito bom para um primeiro ano, e no meio disso apercebi-me que esse modelo de negócio, agência de redes sociais, é o melhor modelo de negócio para quem está a começar e não tem grande capital para investir. Não só pelo cash flow, mas pelas skills que esse negócio exige, porque temos de aprender não só sobre como entregar o serviço ao cliente, mas também sobre como lidar com pessoas no mundo dos negócios, como convencer pessoas, como falar em público. Temos que aprender muito sobre o pensamento do consumidor, neuromarketing, etc. Que são skills que, de certa forma, acabam por nos ajudar muito nas diversas áreas da nossa vida. Eu que comecei, estipulei alguns objetivos, alguns deles eu consegui cumprir, outros nem por isso, porque houve aí uma fase em que eu perdi o gás e parei de fazer bem as coisas, mas de modo geral o balanço foi totalmente positivo. Mas vamos avançar para a primeira lição que eu aprendi nesse meu primeiro ano como empreendedor. A primeira lição foi: networking é a chave. E eu aprendi isso da maneira mais difícil. No início eu tentava vender para todo mundo que eu achava que precisava do meu serviço. Eu estava ali a ligar para um monte de gente para tentar vender o serviço, mas nada acontecia e eu não percebia o porquê que eu não estava a conseguir fechar nenhum negócio. E a verdade é que em Angola a desconfiança ainda é um obstáculo. Não é por mal, mas é assim que nós funcionamos. Eu próprio também sou assim, sou muito desconfiado relativamente aos produtos e serviços que eu tento adquirir. Então, de modo geral, nós somos muito desconfiados relativamente aos produtos e serviços que nós vamos adquirir. Depois eu meti-me a pensar e a investigar sobre o assunto e eu percebi que eu só ia conseguir fechar algum negócio se a pessoa confiasse em mim, no meu serviço ou na minha agência. E aí estava o grande problema. Todo mundo que eu ligava não me conhecia, não conhecia a minha agência e nem tinha noção de que os meus serviços lhe podiam ajudar. Foi aí que a minha principal lição começou a fazer sentido. Eu parei de ligar para desconhecidos e comecei a focar as minhas energias para as pessoas que eu já conhecia, aquelas com quem eu já tinha algum tipo de relação. Mesmo que elas não precisassem dos meus serviços, elas conheciam pessoas que podiam precisar dos meus serviços, e isso abriu-me portas. Porque a partir do momento que tu entras em contato com essa pessoa, ela pode até nem conhecer a tua agência e nem conhecer os teus serviços, mas ela já tem uma mínima confiança de quem tu és e ela te dá o benefício da dúvida para tu pelo menos tentas vender os teus serviços. Isso aplica-se mais para quem está a começar. Portanto, eu acho que quem está a começar e ainda não tem um bom portfólio deve se concentrar apenas na sua própria rede de contactos, porque a partir do momento que ele começa a pegar clientes da sua rede de contactos, ele começa a expandir essa mesma rede de contactos. Ou seja, tu consegues o primeiro cliente pode recomendar os teus serviços, ao mesmo tempo tu já vais criando um bom portfólio, vais expandir a tua rede de contactos, o teu networking, e é basicamente assim que funciona. Quanto maior for o teu networking, maior serão as tuas oportunidades. Atenção que há pessoas que conseguem sim vender para pessoas que não conhecem de lado nenhum, nunca viram, foi só entraram em contato e conseguiram. Então não há um método 100% garantido de que isso funciona, não. São vários métodos. No meu caso particular foi mais a base de ver a minha própria rede de contactos e tentar encontrar aí empresários da minha própria rede de contactos, e depois esses próprios empresários começaram a me abrir portas para conhecer outros empresários. Então não há uma fórmula exata, é só uma questão de testar o que é que funciona. Mas numa fase inicial, essa foi a minha principal lição. Networking é a chave. A segunda lição foi uma das mais duras de todas. E acreditem que eu aprendi essa lição muito rápido. Ninguém vai fazer nada por ti. Quando estás a começar um negócio, é normal que o teu primeiro pensamento seja de que vai ser um mar de rosas, mas a verdade é que se tu não fizeres o trabalho difícil,
não vai aparecer ninguém para fazer esse trabalho por ti. É basicamente tu estás a lidar com empresários às vezes mais velhos do que tu e com muito mais experiência. Então, se a tua agência se compromete a fazer algo, ela tem que fazer o que ela prometeu que faria. Não importa o que aconteça, tu não podes de jeito nenhum mostrar qualquer tipo de irresponsabilidade. Não importa se estás cansado, não importa se estás com sono, não importa as circunstâncias. Se tens que fazer, se comprometeste a fazer, tu vais ter que fazer. E não vai aparecer literalmente ninguém para fazer nada por ti. Essa foi uma lição dura que eu aprendi, mas felizmente consegui aprender isso muito cedo. E isso pode gerar noites mal dormidas, mas no outro caminho. Se estás a construir algo, tu tens que estar disposto a dar o teu melhor, não importa se é de manhã ou de noite. A terceira lição que eu aprendi nesse meu primeiro ano foi: construir uma equipa é essencial. Trabalhar sozinho é bem mais rápido, mas se queres expandir e crescer, tu precisas de uma equipa. No início eu pensava que eu conseguia fazer tudo sozinho. Eu pensei, ok, eu sou capaz de gerir todos os projetos, captar novos clientes e ainda assim entregar o serviço ao cliente. Mas eu quase que nem estava a conseguir dormir. E foi aí que eu percebi que eu não ia conseguir crescer se eu continuasse a fazer tudo sozinho. Então eu decidi investir em pessoas bem melhores do que eu em áreas bastante específicas. Dessa forma eu me concentraria em gerir o relacionamento com os clientes e captar novos clientes para a agência, enquanto os outros estariam a cuidar da entrega do serviço. Isso permite que a agência continue a crescer e a gerar os melhores resultados para os nossos clientes. Quarta lição: tu não estás atrasado, não te compares com ninguém. Cada pessoa tem a sua estrada, cada pessoa tem um contexto de vida totalmente diferente do nosso. E às vezes nós caímos no erro de achar que nós já devíamos ter os resultados que às vezes vemos que os outros já têm. Às vezes essa outra pessoa que já tem esses resultados está num outro país, às vezes está numa outra economia, num outro contexto, mas nós não conseguimos pensar nisso. Nós só achamos que, ok, colocamos em comparação os nossos resultados com o resultado dos outros e começamos a nos martelar, ok, eu já devia ter conseguido, acho que está a demorar muito, eu vou desistir e etc. Mas não, o mais importante aqui é não nos compararmos com ninguém. Às vezes o contexto é totalmente diferente, cada um tem a sua própria estrada e cada um tem a sua própria jornada. Isso foi algo que me afetou muito, porque eu via pessoas noutros países a conseguirem os resultados que eu queria em apenas uma semana. Isso me fazia pensar, como é que ele conseguiu esses resultados em uma semana? Eu estou aqui 1 mês, 2 meses e não estou a conseguir nenhum resultado. Eu começava a meter isso em comparação e me apareciam muitos pensamentos de desistência. Por fim, eu só consegui os meus primeiros clientes 3 meses depois de eu abrir a agência. Então, se tu estás a pensar em desistir de algum projeto porque ainda não tens resultados, calhar tu só precisas de ter mais paciência e continuar a fazer as coisas de forma consistente e não comparar os teus resultados com o resultado dos outros. Tens que colocar sempre na cabeça que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu próprio contexto. Então, uns vão conseguir as coisas mais rápido, uns vão conseguir os resultados mais rápido, outros vão demorar um bocado mais, outros se calhar não vão conseguir esses resultados. Então, não coloca a tua jornada e a tua trajetória em comparação com a jornada e a trajetória dos outros. Foi essa a quarta lição que eu aprendi. Eu parei de comparar os meus resultados com o resultado dos outros. Simplesmente via que os outros conseguiam em menos tempo, baixava o meu ego e tentava aprender com eles. Ok, ele conseguiu em 1 semana, em 2 semanas, em vez de eu martelar a cabeça, também devia ter conseguido. Não, eu parava, sentava e tentava aprender com a pessoa que conseguiu e está aberto para poder mudar as estratégias que eu estava a fazer e também conseguir esses resultados. A quinta e última principal lição que eu aprendi é que tu tens de estar disposto a fazer sacrifícios. Eu percebi que só sucede quem está disposto a fazer sacrifícios. Nós estamos numa fase em que há tanta coisa para fazer, há tantas festas para ir, há tantas coisas prazerosas por se fazer que às vezes é necessário não ceder a todas essas tentações que esse mundo tem nos oferecido. Às vezes que eu tive que perder 1 ou 2 noites de sono para poder conseguir estudar, e apesar de eu não ter grandes resultados, com os resultados que eu tenho hoje, eu olho para trás, vejo que
aqueles pequenos sacrifícios valeram totalmente a pena. Então esse é o pensamento que tu tens que ter. Sacrifícios que o benefício só vai aparecer lá um bocado mais à frente. Às vezes há uma festa que tu tens que faltar porque tens que terminar um projeto, há uma noite em que tu vais ter que passar acordado porque tens que terminar alguma coisa. São coisas que fazem parte do processo. Na verdade, ganha quem está disposto a passar por esses sacrifícios. Pronto, foram essas 5 lições que eu aprendi no meu primeiro ano como proprietário de uma agência de redes sociais. Eu não fui o único que aprendeu lições, então escreva aí nos comentários as principais lições que tu aprendeste esse ano para podermos trocar algumas ideias. Vou deixar o meu nome do Instagram aqui na descrição. Segue-me lá para podermos interagir melhor e trocar mais algumas ideias. E é isso, até o próximo vídeo.